O que faz uma divindade ser adorada por milhares de pessoas em uma era e séculos depois ser temida como um demônio? No coração das mitologias antigas, figuras como Lilith e Baal brilhavam como símbolos de poder, fertilidade e rebeldia. Mas, com a ascensão de religiões monoteístas, essas entidades foram arrancadas de seus altares e transformadas em sinônimos de maldade. Neste vídeo, vamos mergulhar nas origens, nos cultos e nas curiosidades por trás dessas divindades proibidas, desvendando como elas foram demonizadas e por que ainda fascinam o imaginário moderno. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar o que você pensa sobre o sagrado e o profano, revelando segredos que as religiões dominantes tentaram apagar. Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar sua visão sobre a história da espiritualidade. Antes de continuar, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você fica por dentro do universo mitológico. A história de Lilith começa no berço da civilização, a antiga Mesopotâmia. Conhecida nos textos sumérios e acadianos como Lilitu, ela era um espírito associado à noite, ao vento e, às vezes, à destruição. Nessas culturas antigas, Lilitu não era inerentemente má, mas uma figura complexa ligada às forças indomadas da natureza. Ela aparece na epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas conhecidas, como um espírito que habitava uma árvore sagrada, incorporando tanto perigo quanto mistério. Sua associação com sexualidade e independência a tornou um símbolo poderoso, que sociedades patriarcais mais tarde consideraram ameaçador. Quando a mitologia judaica a absorveu, Lilith se transformou. No alfabeto de Ben Sira, um texto medieval do século 7 a 10, ela se tornou a primeira esposa de Adão, criada igual a ele, do mesmo barro. Recusando-se a se submeter à autoridade de Adão, Lilith fugiu do Éden, escolhendo o exílio em vez da subjugação. Esse ato de desafio a marcou como rebelde, uma figura poderosa demais para se encaixar na narrativa emergente de uma ordem divina dominada por homens. Baal, por outro lado, era um título que significa Senhor nas línguas semíticas do Noroeste, aplicado a vários deuses em todo o Levante. Mais proeminentemente, Baal-Hadad, o deus das tempestades e da fertilidade, era central na religião cananeia, conforme revelado nos textos ugaríticos descobertos em Ras Shamra, Síria, em 1929. Essas tábuas cuneiformes datadas do século XIV a.C. retratam Baal como um guerreiro que luta contra o caos, derrota o deus do mar Iã e supera a própria morte no ciclo de Baal. Adorado como portador de chuva e colheitas abundantes, Baal era uma divindade que afirmava a vida, cujo culto se espalhava por cidades como Ugarit e Baalbek. No entanto, na Bíblia hebraica, Baal é retratado como um falso deus, um rival de Yahvé, cuja adoração desviava os israelitas. Essa demonização não era apenas teológica, mas política, destinada a unificar tribos sob uma única divindade. O processo de demonização desses deuses foi estratégico. Com o surgimento do monoteísmo, particularmente com a disseminação do Yahwismo na antiga Israel, as divindades politeístas representavam uma ameaça à autoridade religiosa centralizada. A independência de Lilith entrava em conflito com os ideais patriarcais, enquanto a popularidade de Baal desafiava a exclusividade de Yahvé. Ao retratar essas figuras como demônios, os líderes religiosos podiam suprimir crenças concorrentes. Isso não foi exclusivo do judaísmo. O cristianismo e o islamismo mais tarde adotaram táticas semelhantes, com Baal se transformando em Belzebu, o senhor das moscas, um príncipe dos demônios no Novo Testamento. A transformação desses deuses não foi apenas uma reescrita de mitos, foi uma jogada de poder para controlar corações e mentes. O que torna essa demonização tão emblemática é seu impacto duradouro. Lilith e Baal não desapareceram. Eles renasceram no folclore, na literatura e até na espiritualidade moderna. Suas histórias tocam um medo humano universal, a supressão do selvagem, do indomado, do proibido. Ao desvendarmos seus mitos, descobrimos uma questão mais profunda. Essas divindades eram realmente más ou foram bodes expiatórios para um mundo que reformulava sua identidade espiritual? A jornada de Lilith, de um espírito mesopotâmico a uma demônia nas tradições judaica e cristã, é uma história de evolução cultural e medo. Nos textos sumérios antigos,
ela aparecia como Lilitu, uma classe de espíritos ligados a tempestades e sedução, frequentemente retratados como atraentes e perigosos. Esses espíritos não eram inerentemente malévolos, mas encarnavam as forças imprevisíveis da natureza. Na época do Talmud babilônico, compilado entre os séculos 3 e 5 d.C., Lilith havia se tornado um demônio noturno que atacava homens adormecidos e recém-nascidos. Essa mudança refletia uma crescente inquietação com a autonomia feminina. Em um mundo cada vez mais governado por normas patriarcais, a recusa de Lilith em se submeter a Adão, conforme narrado no alfabeto de Ben Sira, tornou-se uma história de advertência contra mulheres rebeldes. O período medieval amplificou a imagem demoníaca de Lilith. Textos cabalísticos como o Zohar do século XIII a retrataram como uma sedutora que gerava descendentes demoníacos com o arcanjo Samael. Essa narrativa não era apenas sobre teologia, era uma resposta aos medos sociais de uma sexualidade feminina descontrolada. A associação de Lilith com perigos no parto, ligada às altas taxas de mortalidade infantil da época, a tornou um bode expiatório para tragédias inexplicáveis. Amuletos inscritos com feitiços protetores contra Lilith eram comuns em lares judaicos, uma prática que persistiu até o período moderno inicial. Esses artefatos, encontrados em sítios arqueológicos no Oriente Médio, revelam um medo tangível de seu poder. Curiosamente, a demonização de Lilith não apagou seu fascínio. Na Europa medieval, ela se tornou um símbolo de desejo proibido, aparecendo no folclore como uma tentadora que levava homens à ruína. Essa dualidade, perigosa, mas cativante, a tornou uma figura de fascínio. No século XIX, poetas românticos como Dante Gabriel Rossetti reimaginaram Lilith como uma figura trágica e sensual em obras como Lilith, mesclando seus aspectos demoníacos e divinos. Essa recuperação continuou no século XX, com movimentos feministas abraçando Lilith como um símbolo de empoderamento e resistência contra a opressão patriarcal. Comunidades neopagãs e wiccanas modernas frequentemente a veneram como uma deusa da independência, revertendo séculos de vilificação. A demonização de Lilith também reflete um padrão mais amplo de marginalização de divindades femininas. Inanna, a deusa suméria do amor e da guerra, compartilha traços com Lilith como agência sexual e poder. No entanto, com o declínio das religiões mesopotâmicas, os atributos de Inanna foram fragmentados, com seus aspectos mais sombrios absorvidos em figuras como Lilith. Essa fragmentação permitiu que religiões patriarcais elevassem divindades masculinas enquanto relegavam as femininas às margens ou as demonizavam completamente. Enquanto Lilith era temida por sua rebeldia, Baal foi alvo por sua adoração generalizada, que ameaçava a agenda monoteísta. Sua história revela como um deus da vida e da fertilidade se tornou um símbolo do mal aos olhos daqueles que buscavam consolidar o poder. A transformação de Baal, de um deus cananeu reverenciado a um demônio nas tradições judaico-cristãs, é uma aula magistral de propaganda religiosa. Como deus das tempestades e da fertilidade, Baal era central para as sociedades agrícolas do Antigo Oriente Próximo. Os textos ugaríticos, descobertos em 1929, pintam um retrato vívido de Baal Haddad como uma figura dinâmica que luta contra o caos e a morte. Na Bíblia hebraica, no entanto, Baal é o adversário supremo. O famoso confronto no Monte Carmelo, onde o profeta Elias desafia os sacerdotes de Baal a invocar fogo, é uma narrativa dramática destinada a provar a supremacia de Yahvé. O silêncio de Baal, diante das provocações de Elias, apesar de sua associação com relâmpagos, consolidou sua imagem como impotente. Isso não foi apenas uma crítica teológica, foi um ataque cultural. Os israelitas, em transição do politeísmo para o monoteísmo, precisavam unificar tribos díspares sob um único Deus. Baal, com seu culto amplo e variações locais, como Baal de Peor ou Baal Ramon, era um concorrente direto. A demonização de Baal intensificou-se em tradições posteriores. No século I d.C., ele foi equiparado a Belzebu, um nome derivado de Baal-Zebul, senhor do lugar alto, distorcido em senhor das moscas, para ridicularizar seus adoradores. No Novo Testamento, Jesus é acusado de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, ligando Baal ao próprio Satanás. Essa associação persistiu na demonologia cristã, com Paraíso Perdido de John Milton retratando Belzebu
como o astuto tenente de Satanás. A vilificação de Baal não foi universal. Em colônias fenícias como Cartago, Baal-Ramon permaneceu uma divindade principal, associada à fertilidade e até ao sacrifício de crianças, segundo relatos gregos e romanos. Embora estudiosos modernos debatam a extensão dessas práticas, evidências arqueológicas do Tofet de Cartago, urnas contendo restos de bebês, sugerem alguma verdade nas alegações. Esse aspecto sombrio alimentou a reputação demoníaca de Baal, já que as religiões monoteístas aproveitaram isso para retratar seu culto como bárbaro. No entanto, em movimentos neopagãos hoje, Baal está sendo recuperado como um símbolo do poder da natureza, livre do estigma bíblico. A demonização de Lilith e Baal faz parte de um fenômeno maior em que divindades politeístas foram marginalizadas para abrir caminho ao monoteísmo. Isso não foi exclusivo do Oriente Próximo. Em várias culturas, religiões dominantes reformularam deuses antigos para se adequar a novas narrativas, frequentemente retratando-os como demônios para suprimir crenças rivais. Na Mesopotâmia, a deusa Inanna, ligada ao amor e à guerra, viu seus aspectos mais sombrios absorvidos em figuras como Lilith, enquanto sua adoração diminuiu com o surgimento do cristianismo. Na mitologia grega, os titãs, outrora deuses supremos, foram relegados ao submundo à medida que influências monoteístas cresciam. Esse padrão reflete uma luta universal pelo controle espiritual, onde os deuses antigos se tornaram vítimas da conquista cultural. Um exemplo marcante é Astarte, uma deusa cananeia do amor e da guerra, frequentemente associada a Baal. Como Lilith, a agência sexual de Astarte a tornou um alvo. Na Bíblia hebraica, sua adoração é condenada junto com a de Baal, e seus santuários foram destruídos como parte das reformas yavistas. No entanto, sua influência persistiu na mitologia grega como Afrodite, despojada de seus aspectos guerreiros, mas mantendo seu fascínio. Essa transformação mostra como divindades podiam ser reaproveitadas em vez de apagadas, com sua essência adaptada para se adequar a novas normas culturais. O processo de demonização não era apenas sobre teologia, era profundamente político. Na antiga Israel, a centralização da adoração em Jerusalém sob reis, como Josias, exigia a eliminação de cultos locais. Lugares altos dedicados a Baal e a Será foram destruídos, conforme descrito no livro de Reis. Isso não foi apenas uma reforma religiosa, mas uma jogada para consolidar o poder, unindo tribos sob uma única divindade. Da mesma forma, os primeiros líderes cristãos, enfrentando um panteão romano diverso, demonizaram deuses como Baco e Ísis para estabelecer a dominância do cristianismo. Essas campanhas exploravam um medo primal. O desconhecido, representado por deuses estrangeiros, era perigoso e precisava ser controlado. Hoje, o renascimento desses deuses proibidos em práticas neopagãs e ocultistas reflete uma rebelião contra essa supressão histórica. Movimentos como Wicca e Telema abraçam figuras como Lilith e Baal como símbolos de empoderamento, rejeitando seus rótulos demoníacos. Esses deuses eram realmente maus ou foram bodes expiatórios para um mundo em transição? As histórias de Lilith e Baal são mais do que mitos antigos. São janelas para a psique humana, revelando nossos medos, desejos e lutas por poder. Sua demonização foi um ato calculado, mas sua resiliência na cultura moderna prova seu apelo duradouro. Lilith, outrora um demônio noturno, é agora um ícone feminista, celebrado em obras como Boating for Beginners, de Jeanette Winterson, que canaliza seu espírito rebelde. Baal, despojado de seu status divino, vive em fantasias, de jogos de RPG como Dungeons & Dragons, a séries de TV como Stargate SG-1, onde é um antagonista astuto. Essas reinvenções exploram um desejo primal, o desejo de recuperar o que foi proibido, de encontrar a verdade nas sombras. A demonização desses deuses reflete uma tendência humana mais ampla de temer o outro. Nos tempos antigos, isso significava divindades rivais. Hoje, isso se manifesta em divisões culturais e ideológicas. O processo de demonizar Lilith e Baal espelha como as sociedades marginalizam grupos ou ideias que desafiam o status quo. No entanto, sua sobrevivência na espiritualidade moderna, através de Wicca, demonolatria e até cultura pop, mostra que narrativas suprimidas têm uma maneira de ressurgir. Os sigilos de Lilith, encontrados em sites ocultistas modernos
e a retomada de Baal em rituais neopagãos destacam uma fome por conexão com forças antigas e indomadas. A recusa de Lilith em se curvar a Adão ressoa com qualquer um que tenha lutado por autonomia. A batalha de Baal contra o caos espelha nossas próprias lutas para encontrar ordem em um mundo turbulento. Sua demonização não apagou seu poder, ao contrário, o amplificou, tornando-os símbolos de resistência contra sistemas opressivos. É por isso que suas histórias nos prendem. Elas nos desafiam a questionar as narrativas que nos foram contadas, a buscar a verdade por trás da máscara do demônio. O que você acha da demonização de Lilith e Baal? Você os vê como vítimas de propaganda religiosa ou seus aspectos mais sombrios justificam sua demonização? Você já encontrou essas divindades na espiritualidade moderna ou na cultura pop? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E vamos desvendar juntos o mistério dos deuses proibidos. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!